Oi pessoal, antes de começarmos, quero já chegar aqui bem pertinho de vocês para perguntar. Vocês já ouviram falar da Matinta Pereira? Eu sou o Breno, e aqui no meu canal a gente se aprofunda nas lendas mais obscuras, nos mistérios do folclore e nos relatos reais que fazem a gente arrepiar até a espinha. Se você gosta de histórias sinistras, detalhes arrepiantes e curiosidades que ninguém te conta, já vai deixando seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje o papo vai ser sério, pesado e misterioso. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo sobre a Matinta Pereira, esse espírito sombrio da floresta, que ronda as noites assoviando e que aterroriza quem cruza o seu caminho. Mas calma, não vou só contar a lenda não. Se prepare porque vou te trazer relatos reais, de pessoas que juram de pés juntos terem visto, ouvido e até sido amaldiçoadas por ela. Então, chega mais, coloca o fone, apaga as luzes e bora mergulhar juntos nesse universo assustador. A Matinta Pereira é uma das figuras mais temidas do folclore amazônico, mas sua fama se espalhou por diversos estados do Brasil, principalmente no Pará, no Amazonas e no Maranhão. Reza a lenda que Matinta é uma mulher velha, magra, corcunda, com cabelos desgrenhados e olhar penetrante, que à noite se transforma em um pássaro negro, geralmente identificado como um urutau ou uma coruja grande. É esse pássaro que se aproxima das casas, emitindo um assobio fino, estridente e dolorido de ouvir. Segundo os antigos, quem ouve o assovio deve responder chamando a Matinta pelo nome, prometendo algo em troca, geralmente tabaco ou café. Se não cumprir a promessa, dizem que a pessoa ou adoece gravemente ou passa a ter pesadelos horríveis, e em alguns casos, até morre de forma misteriosa. E é esse pacto estranho que torna a lenda tão amedrontadora. A ideia de que basta ouvir o assovio para entrar num jogo macabro sem escapatória. Ninguém sabe ao certo de onde surgiu a história da Matinta Pereira, mas estudiosos apontam que ela tem raízes indígenas misturadas com influências africanas e europeias, criando uma figura híbrida que simboliza tanto o poder das bruxas quanto os espíritos protetores ou vingativos da floresta. Alguns dizem que ela seria uma pajé renegada, que usava magia negra e foi castigada pelos espíritos da mata a viver eternamente transformando-se nesse pássaro amaldiçoado. Outros juram que ela é apenas o espírito de mulheres más, que fizeram pacto com forças obscuras e depois de morrerem ficaram presas entre o mundo dos vivos e dos mortos. Independente da origem, o que todos concordam é que sua presença é sinal de mau agouro e que cruzar seu caminho é sinônimo de problemas graves. O mais curioso é como a lenda da Matinta Pereira ganhou força com o passar do tempo, se mantendo viva geração após geração. É como se a floresta fosse palco de forças invisíveis, onde histórias não são só histórias, mas realidades que respiram, sussurram e assobiam na escuridão. E isso não é papo só de folclore não. Vários pesquisadores de campo já documentaram depoimentos de pessoas simples, seringueiros, pescadores, moradores de comunidades ribeirinhas, que contam encontros aterrorizantes com a Matinta. São relatos de barulhos inexplicáveis, pássaros enormes surgindo do nada, olhos brilhantes na mata, vento gelado em noites abafadas. E a parte mais assustadora, quase sempre, logo depois desses encontros, alguém fica doente ou algo de ruim acontece na vila. Não é pouca coisa, meu amigo. Para vocês terem ideia, tem um caso registrado em Santarém, no Pará, no ano de 1998, envolvendo um senhor chamado Raimundo, pescador, que afirmou ter ouvido o assovio enquanto remava sozinho no rio Tapajós à noite. Ele disse que o som parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, e quando tentou olhar em volta, viu sobre uma árvore à beira do rio um pássaro enorme, com penas negras e olhos vermelhos brilhantes. Raimundo voltou para casa transtornado, quase febril, e passou dias com fortes dores de cabeça, febre e pesadelos em que a velha Matinta vinha cobrar tabaco. Só depois que a esposa dele acendeu velas e deixou um punhado de fumo no terreiro, é que ele melhorou. E até hoje, Raimundo diz que se treme todo só de ouvir qualquer tipo de assovio à noite. Outro relato impressionante vem de uma professora, Dona Celeste, de Abaetetuba, no Pará, que conta que certa vez, enquanto voltava de um arraial com amigos, foi surpreendida pelo canto agudo e longo da Matinta. Eles estavam no meio do mato, voltando a pé, e o som parecia seguir o grupo, indo e vindo entre as árvores. Um dos rapazes que estava com ela, meio bêbado, gritou que não tinha medo de Matinta nenhuma e mandou ela parecer se fosse mulher de verdade. Na mesma hora, o vento ficou gelado, as folhas começaram a balançar violentamente, e um pássaro preto, gigantesco, desceu voando tão perto deles que quase bateu em suas cabeças. O rapaz que desafiou a Matinta passou semanas sem falar, só ficava sentado olhando pro nada. Celeste disse que nunca mais duvidou dessa lenda. E não para por aí.
Em 2007, um grupo de biólogos que fazia estudo na região do Parque Nacional do Jaú, no Amazonas, vivenciou algo que até hoje ninguém conseguiu explicar. Eles estavam acampados próximo a um igarapé, quando no meio da madrugada, começaram a ouvir um assovio longo, metálico, que vinha se aproximando. Alguns pensaram que fosse apenas algum pássaro noturno, mas o som era tão estridente que doía nos ouvidos. De repente, um vulto negro pairou sobre as barracas, com duas grandes asas e olhos vermelhos como brasas. Um dos biólogos, assustado, fez sinal da cruz, e no instante seguinte o vulto desapareceu. Curiosamente, no dia seguinte, duas pessoas do grupo ficaram gravemente doentes, com febre altíssima e delírios, e só melhoraram depois que moradores locais fizeram um pequeno ritual e deixaram oferendas de tabaco na beira do igarapé. É por essas e outras que na região norte, o nome Matinta Pereira carrega um peso imenso. Quando alguém começa a assobiar à noite, as pessoas mandam parar na hora, com medo de invocar a criatura sem querer. E se escuta um som vindo do mato, a maioria se benze, fecha portas e janelas, e fica quieta, torcendo para que o bicho siga seu caminho sem querer nada. Tem também aquela crença de que se a pessoa não cumprir a promessa feita à Matinta, ela volta para buscar o que foi prometido. Ou pior, leva a alma da pessoa em troca. Esse pacto faz a lenda ser tão assustadora, porque não se trata só de ver ou ouvir a criatura, mas de lidar com algo que pode perseguir você pro resto da vida. E sabe o que é mais interessante? Para muitas comunidades, a Matinta não é apenas um espírito mau. Algumas pessoas acreditam que ela também cumpre um papel de guardiã da floresta, punindo quem desrespeita a mata, quem caça animais protegidos ou derruba árvores sem necessidade. Ou seja, ela seria uma justiceira, embora seu método seja assustador e até cruel. Por isso, há quem a tema, mas também quem a respeite profundamente, quase como se fosse um espírito protetor. Isso cria uma dualidade fascinante. Ela é ao mesmo tempo temida e reverenciada, um símbolo do poder da natureza e do respeito que o homem deve ter pela floresta. Muitos estudiosos, inclusive antropólogos e folcloristas, acreditam que a figura da Matinta surgiu como forma de proteger as matas contra invasores, criando medo nas pessoas para que elas não adentrassem lugares sagrados. Outros veem nela um símbolo do feminino marginalizado, a mulher idosa, sozinha, tida como bruxa ou perigosa. É curioso como muitas lendas do Brasil colocam a mulher idosa nesse lugar de mistério e temor. Mas no caso da Matinta, há também o elemento animal, o pássaro noturno, que remete ao sobrenatural, aos presságios e à ideia de alma penada. Tudo isso se mistura num caldo cultural riquíssimo, que continua vivo e pulsante no imaginário popular. Quando a gente ouve esses relatos e entende o contexto cultural da Matinta Pereira, dá para perceber que não é apenas medo irracional. Existe algo muito profundo ali, uma ligação entre as pessoas e o ambiente onde vivem. A floresta amazônica é enorme, cheia de sons misteriosos, sombras estranhas e animais noturnos que podem facilmente ser confundidos com algo sobrenatural. Mas, ao mesmo tempo, não dá para ignorar que há muitos relatos de gente simples, que não teria motivo algum para inventar história, e que até hoje jura ter visto ou ouvido a Matinta. O que será que existe por trás desse mistério? E a ciência não ajuda muito, viu? Porque muitos ornitólogos explicam que o urutau ou a coruja grande, espécies que podem ser associadas à Matinta, realmente têm um canto estridente, quase humano. Mas nenhum biólogo consegue explicar por que tantas pessoas passam mal, adoecem ou até morrem após supostos encontros com a criatura. Existe um lado psicológico, claro, o poder do medo sobre o corpo é gigantesco. Mas há quem diga que não é só isso. Principalmente quando se fala dos olhos vermelhos, do vento gelado repentino e das doenças que aparecem do nada. Aí, meu amigo, fica difícil achar explicação lógica. É impressionante como mesmo em cidades maiores, como Belém ou Manaus, ainda há muita gente que fecha a cara só de ouvir falar em Matinta. Tem motorista de ônibus que se recusa a passar por certos trechos de estrada à noite, tem vigia que não trabalha sozinho em algumas áreas da mata, e até policiais militares que evitam atender ocorrências noturnas em locais conhecidos por aparições. Isso mostra como a figura da Matinta Pereira não é apenas folclore, mas algo que se entranhou na cultura, na rotina e até nos medos mais íntimos das pessoas. É algo vivo, que respira e assombra até hoje. Mas a pergunta que fica no ar é: seria Matinta Pereira apenas fruto da imaginação popular, ou realmente existe algo sobrenatural que vaga pelas noites amazônicas? Eu confesso que quanto mais estudo essa lenda, mais fico dividido. Porque são muitos relatos, muitas pessoas diferentes, que nunca se conheceram,
contando histórias tão parecidas. E aí a gente começa a pensar, será mesmo tudo invenção? Ou há forças na floresta que a gente não compreende, que protegem seus segredos com unhas, dentes e assovios? E para encerrar, quero saber de vocês. Alguém aí já ouviu falar da Matinta Pereira? Já escutou esse assovio macabro no meio da noite? Ou conhece alguém que tenha vivido algo parecido? Me conta nos comentários porque eu adoro ler as histórias de vocês e quem sabe eu não trago o seu relato num próximo vídeo aqui do canal. E não esquece, deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo ou amiga que adora o mistério. Assim você me ajuda a continuar trazendo essas histórias arrepiantes para vocês. Valeu por ficar até o final e até o próximo vídeo, onde a gente vai mergulhar ainda mais fundo nos mistérios sombrios do nosso Brasil.